A gente tá entrando aqui na primeira aula. Deixa eu só sair brag aqui. Uhum. A gente tá entrando na primeira aula de escultura e topologia, tá? A gente vai Tá bom. utilizar a aba Sculpting, tá? E aqui que a gente vai começar a fazer todos os processos. Eu vou ensinar um pouquinho mais a fundo sobre essa área, porque eu já expliquei no decorrer das aulas de Blender sobre essa área, né? Mas foi bem pinceladinho, tá? Bom, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu aumentar aqui a minha interface para vocês verem, tá? A gente vai ter dois botões bem importantes, que é o Remesh, tá? E o Dyna... Acho que eu coisei demais. Sumiu. O Remesh e o Dyna, peraí. Sculpting, ok, Sculpting. Peraí, deixa eu abrir outro Blender. Será que deu cocô? Calma aí. L. No. Sculpting. Aqui, ó, sumiu, né? Que estranho. Enfim. Porque eu peguei isso aqui, tá? Enfim, beleza. A gente vai ter aqui o botão que é chamado... vou chamar de Die e o Re, tá? Aí eu vou colocar aqui no pincel de novo, tá? O Dynatopo, ele vai ser a ferramenta principal que a gente vai utilizar para poder fazer uma escultura, tá? E eu vou explicar um pouquinho. E o Remesh serve para você refazer o mesh em algumas etapas para a gente terminar a topologia da peça. Bom, quando a gente faz uma peça, né? A gente pensa... A gente produz, na verdade, uma coisa na nossa cabeça, ou a gente tira de um papel ou de uma referência. A gente começa a modelar a partir disso, tá? E a gente tem duas formas de modelar uma coisa, tá? A primeira, sempre que eu utilizei nessa aula, é fazer modelagem de caixa, né? Modelar do pouco polígono para o mais alto, do 0 até o, sei lá, os 60K, certo? Esse daqui é o tipo de modelagem de caixa mais utilizado para fazer... a modelagem convencional do modo antigo, tá? Fora a modelagem de caixa, que é essa que a gente puxa vértice a vértice, existe a modelagem tipo clay, tá? Que é chamada de modelagem tipo massa, que é basicamente você coloca massa, né? Você coloca a massa e você vai modelando, tá? Mas o que acontece? A gente tem dois botões que é muito importante. Na verdade, eu vou focar mais em um botão do que no Remesh. O Remesh ele refaz, né? É o Dynatopo. O que é um Dynatopo? Bom, se vocês repararem quando eu começar a passar o pincel aqui, ó, que existe um limite de vértice que o meu boneco modela, certo? E esse limite eu não consigo ultrapassar ele sem ter que vir aqui e subdividir isso aqui várias vezes, tá? Porque subdividido, isso aqui, com bastante subdivisão, o pincel ele fica mais definido, certo? Beleza. Tá, mas qual que é o problema de eu subdividir muito e modelar dessa forma? O Blender, ele não é tão otimizado para poder fazer esse tipo de modelagem, diferente de um ZBrush, tá? Quando a gente coloca muito vértice, tende a ficar pesado, tá? Pesado demais e a gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente tem, porque o PC vai travar demais, tá? Então, o que acontece? A gente tem que usar essa opção aqui, que é chamado Dynatopo, tá? Essa Dynatopo é a principal ferramenta para a gente modelar em massa, tá? De colocar massa. Quando eu ativar aqui, ele vai dar uma mensagem falando que a gente vai perder todos os atributos UVs que a gente tem. Ou seja, a gente perde totalmente a retopologia quando a gente ativa o Dynatopo, tá? Com o Dynatopo ativo, eu vou escolher o tamanho do meu pixel, tá? Quanto maior, mais leve. Quanto mais pesado, mais definido. Quanto maior, mais leve. Quanto menor, mais pesado e mais definido, tá? Então, eu sempre utilizo 2, tá? De pixel. Porque 2 é boa definição, não pesa tanto, tá? Do que, tipo, por exemplo, 0, 0.1, tipo assim, 0.
0.02, isso daqui já é muito, tipo assim, muito polígono e vai pesar o PC. Então eu coloco 2 que fica ok para mim, para minha máquina, tá? Com o dinantopo ligado, quando eu passar aqui eu vou ter um esculpido de muito mais definição, tá? Mas por que chama dinantopo? Porque é topologia dinâmica. Quando eu entrar aqui em modo de edição, vocês vão ver o que aconteceu. Ó, o que aconteceu? Eu tenho aqui minha bolinha, tá? E onde eu passei o pincel, ela criou-se automaticamente voxels. Lembra lá no começo do Blender, voxels é o número de vértices por área que a gente tem. Então, quanto maior o voxel, mais definido é, tá? Então, ele criou aqui vértices onde eu passei com o pincel. Então, tipo, ele vai deixar pesado onde é que a gente passar com o pincel, tá? Uma hora ou outra a gente passa pela malha inteira, só que o dinantopo ele ajuda a gente a ter uma certa leveza no Blender e lidar com definição de escultura, tá? E toda vez que você entrar no edit assim, e voltar, o dinantopo desaparece, você tem que reativar ele novamente, tá? Então, quando a gente está modelando tipo Clay, a gente não usa mais o Tab, tá? Que entra nessa aqui que a gente puxa vértice a vértice, tá? Ok. Alguma dúvida até aqui sobre o dinantopo? Dintopo, na verdade. Tudo bem por aqui, pode do meu lado. Beleza. O remesh, ele é bem parecido com o dinantopo, mas ele vai refazer a malha. Se você falar assim, eu quero um remesh disso aqui, ele vai refazer a malha. E quanto menor também aqui o número do voxel, né? Quanto menor, mais definido fica, né? Então aqui eu vou dar um remesh. Vai ficar mais definido. Dá pra diminuir mais ainda. Remesh aqui, tá 5 esse aqui, remesh. Bom, deu remesh nisso aqui, né? Deu remesh em tudo. E ficou do jeito que foi modelado, tá? E agora eu vou tirar a maior dúvida de vocês, tá? Provavelmente vocês estão chegando e falando assim, nossa, isso aqui tá pesado pra caramba. Essa primeira malha que a gente faz de modelagem de massa, ela é totalmente descartável. Isso daqui é só uma representação visual do que vai ser a sua malha final, tá? Como assim? Significa que por mais que eu coloque a vida para fazer esse boneco que eu tô fazendo, ele vai ser descartado. A gente vai refazer um boneco por cima dele com menos vértices. Isso é chamado de retopologia, tá? E é isso que a gente vai abordar nesse módulo aí que a gente está entrando, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu consegui esclarecer essa parte de introdução para fazer a escultura até... Sim, tudo bem. Beleza. Tá tranquilo. Então, beleza, vou prosseguir porque agora a gente vai modelar alguma coisa de fato já sabendo isso aqui. O que eu utilizo para ter referências? O chat GPT, tá? Aí o que eu penso em modelar? Vamos ver aqui uma coisa aqui. Sorteio para mim. Tá? E um monstro D&D quinta edição CR2. Aí ele vai falar aqui, ele vai buscar, sorteou, o monstro é um Greek, tá? Beleza, sorteou um Greek, o que é um Greek? Eu não lembro, foto. Tá, ele vai gerar uma foto, pra mim o Greek é esse bichinho aqui, tá? Meio difícil de modelar, mas dá pra gente modelar, a gente já tem uma referência do que é um Greek, tá? Às vezes ele tem uns monstros tipo bem fácil de modelar, mas eu acho que fica pesado. Sorteio um Pokémon aleatório. Eu acho que o Pokémon vai dar mais legal pra gente no começo. Machamp, beleza. Machamp, referência, frente, lado, chapado. Ele vai dar pra mim uma referência do Machamp. É aquele que tem os 4 braços. O Machamp eu acho que é o do meio. Machoke, Machamp, Macho, sei lá. Bom, ele tá gerando aqui a imagem que a gente vai usar para modelar. Tá gerando. E aqui eu vou preparar o meu Blender novamente. Eu deleto o cubo e adiciono um cubo. Foda-se, né? Eu vou modelar a partir de um cubo porque tanto faz a massa inicial que a gente vai utilizar para fazer o modelo. Eu posso até meio que fazer já uma blocagem do que seria o meu boneco, né? O que seria uma blocagem? Você fazer o boneco, né? Em blocos, tipo assim.
Aqui sai um braço dele, né? Você faz o bonequinho como se fosse um boneco de palito, só para ter pelo menos a forma e o espaço para começar a modelar ele, tá? Um jeito legal de fazer blocagem é utilizando o metaball, tá? O que é uma metaball? Metaball é uma gota, tá? Se você pega essa metaball e você duplica ela, você puxa como se fosse uma água, tá ligado? Então você meio que monta aqui uma forma só, tipo, puxando e diminuindo. Mais ou menos isso aqui, tá? Eu vou utilizar para começar a modelar o boneco. Já tenho essa forma, tá? Eu tenho que transformar isso aqui em mesh, né? Porque o metaball, ele é uma sei lá o que, tá? Vamos ver se gerou para nós o Machamp e gerou o Machamp. Esse aqui é o bonequinho que a gente vai utilizar. Salvar a imagem como. O P tá pelado de novo, desgraça. Desculpem. Beleza. Aqui a gente vai começar a modelar o Machamp a partir desse negocinho que eu fiz, tá? Eu vou adicionar a imagem do Machamp aqui no fundo, né? Background, downloads. Hoje, esse aqui, o Machamp tá aqui. A gente vai fazer o Machamp. Vamos tentar fazer o Machamp mais perto do que ele é, utilizando aqui o referência. Deixa eu ver. Eu tinha que usar de outra forma aqui. Esse aqui não ficou legal não. Imagem, referência, tá? Hoje, aí esse aqui eu consigo puxar aqui pra cá. Assim, já tem uma. Ok, vamos modelar a partir daqui. Vou vir aqui pro Scoop, colocar em Scoop, tá? E colocar meu Dinantopo aqui no 2, tá? Beleza, a partir daqui a gente começa a modelar o Machamp. Vou ligar aqui também o espelhamento para o que eu fazer aqui fazer ali também ao mesmo tempo, tá? E eu vou apresentando os pincéis aqui para vocês, tá? Bom, os dois principais pincéis, tá? Que a gente vai ter aqui é esses dois aqui, tá? É o Clay e o Clay Strips. Tá? Eles são os dois principais pincéis de modelagem de clay, tá? Se você apertar Shift mais espaço, você abre tipo essa janela, tá? Que mostra todos os pincéis ao mesmo tempo. E o clay é esse aqui, clay e o clay strips, tá? A diferença é que um coloca massa e outro coloca em massa em tira, tá? Tanto faz qual que você vai utilizar. Aí eu vou ver aqui como é que eu colocaria o meu Machamp aqui. Beleza, eu vou ter que fazer esse biquinho aqui primeiro, né? Eu vou dar uma passadinha aqui. Biquinho, aí ele tem tipo uma boquinha aqui assim, ó. Uma boquinha, beleza. Se eu segurar o Ctrl, ele coloca negativo, então ele fura. Aqui é o olho, né? E ele tem esses breguete na cabeça. Então a gente passa aqui e vamos fazer um breguete aqui na cabeça dele. Aqui. A gente vai fazendo mais ou menos de qualquer jeito, assim, né? Não tem problema ficar zoado, tá? Porque a gente vai refinar isso aqui ainda, né? Beleza. Então o que eu fiz, tá? Eu sei que se eu segurar Ctrl eu furo, tá? Eu coloco o pincel em forma negativa, na real, não é que eu tô furando. Ele vai pra baixo. Se eu segurar o Shift, eu aliso. Tá vendo? Aqui que tá feio, ó, eu dou uma alisadinha, tá vendo? Uma alisadinha, tá? E vou alisar aqui o topetinho dele, que ele tem 3 topetes, né? Passa tipo aqui no olho o topete dele. É tipo uma sobrancelha topete. Eu não sei o que é. Enfim. Não quero me estender muito aqui. Beleza? E a boquinha dele também. Tá? Então o Clay você coloca a massa, certo? Você está adicionando massa. Ele adiciona massa bem mais tranquilo. Tá? Porque muito da modelagem, até modelagem na mão mesmo, você vai adicionar mais, tipo, passar colocando a massa do que fazendo a forma do, tipo, detalhando, né? E já tenho aqui o topete do Machamp. Mais ou menos isso, acredito eu. Ah, não tá tão legal assim, mas a gente vai adicionando outras coisas aqui que vai melhorar a nossa modelagem. Beleza, ele tem uma boquinha aqui, meio feliz, né? Tipo, então eu vou fazer aqui, tipo, meio que a volta, aqui. E aqui, boquinha dele, assim. Vou passar aqui um... E beleza, já ensinei sobre os dois principais pincéis, tá?
que é o colocar clay, tá? Esse aqui coloca clay, mas ele tipo... O que tá acontecendo aqui? Ele não coloca em tira. Esse aqui ele adiciona de fato, tá vendo? É porque aqui o vértice daqui, ó, tá meio cagado, ó. Como é que aconteceu? O que que aconteceu? Aqui tá com bastante vértices, né? E aqui tá com pouco vértice. Então acontece isso, tá? O que eu posso fazer? Posso vir aqui, né? Dar um remesh. Um remesh nisso aqui de 1. Né? Vamos ver se um remesh de 1 dá bom. O dinamo topo, né? Você tem que desativar o dinamo topo para dar o remesh. Nossa, perdi uma champ. Vou Ctrl Z. É mais ou menos um remesh desse aqui de 2, acho que dá. Então, ainda perdeu bastante definição. Mesh de 0,98. É, ainda tá. Não tá tão pesado. E ainda eu consigo trabalhar aqui com o dinamo topo voltando para 2. Né? Aqui onde é que tava dando aquele problema, já parou de dar aquele problema, tá? Para isso que serve o remesh, tá? Vai chegar algum momento que você não vai ter voxel suficiente para poder modelar, então você tem que dar um remesh, de qualquer forma. E não importa que fique feio as faces, aqui a gente não vai lidar com face quadrada. Aqui a gente tem que tirar a forma mais próxima do que é o Machamp ali, certo? Beleza. Esse Claytombs, se eu não me engano, ele faz... eu não lembro, mas ele faz tipo buraco, tá? É a mesma coisa que a gente colocar negativo do Strips, tá? Esses dois aqui, eles vão definir as linhas. Onde é que tiver linha, ele vai definir, tá? Tipo, no caso aqui que tinha uma linha, ele define uma linha e aqui a gente consegue fazer a linha, tá vendo? Onde é que eu passar, ele vai colocar uma linha. Aí aqui a gente meio que dá tipo assim, faz o suco, né, que eles falam, é suco. Sei lá. Por exemplo, aqui no Machamp, ele vai ter aqui e ele vai ter uma boquinha aqui, ó. Tem uma boquinha, tá? Eu vou passar aqui, eu vou fazer a boquinha dele aqui, ó. Bem que o certo era eu fazer essa boca aberta, né? Sempre modela a coisa de boca aberta, certo? Beleza? Tá feião ainda, né? Mas a gente vai chegar em pincéis que melhoram muito isso aqui, tá? Eu tô achando que esse dinamo topo eu posso baixar pra 1, porque eu não tô vendo definição nisso aqui, ó. Agora sim, agora tá com definição. Então o meu PC aguenta o 1. Tem que ver o quanto de definição o PC de vocês vai aguentar, tá? Então, beleza. Tem aqui a boquinha, né? Tem aqui 2 trequinhos do nariz aqui, ó. Eu já fiz 2 breguetes do nariz, né? Safe, tranquilão. Tá com, sei lá, tá com dengue esse Machamp. Mas beleza. Esse daqui também ele faz a linha, mas ele tipo dá uma espremida ainda mais, tipo faz um crease, né? Beleza. Esse aqui também ele vai colocar draw. Draw é colocar, tá? Ele faz não é tipo colocar massa, mas ele puxa a massa para fora. Ele faz pequenos caroços, tá? Não é interessante. Esse daqui faz caroços invertidos, também não é legal. Esse daqui é legal que ele engorda bordas, né? Por exemplo, se eu passar aqui no lábio, o lábio vai engordar só o lábio porque o lábio é uma borda. Então, tipo, onde é que tem borda que você passa certinho, ele dá uma engordada. É como se, tipo, tivesse passando aqueles negócios de lábio que deixa o lábio gordão. Então, quando você tem uma borda que tá muito fina, você passa isso aqui que ele dá uma corrigidinha, tá? Deixa eu ver. Olha como é que tá o voxel desse rolê aqui, tá? Diferente da outro boneco, certo? Esse aqui, se eu não me engano... Isso aqui faz... esse aqui ele... Eu não sei o que isso aqui faz. Sei que eles, tipo, eles dão uma chapada, tipo, dão uma alisada. Esses daqui, ó... Essa família toda aqui, depois do gordinho aqui, ó... É pra alisar, tá? Então eles vão, tipo... O que você tá vendo, a forma do pincel é autoexplicativo o que ele faz, né? Tipo assim, esse daqui ele cria quinas, né? Já que você passa, ele cria tipo uma quina. Lidando com muito vértice, então dá esses probleminha. Mas beleza. A partir daqui agora, a gente vai chegar...
Eu já vou pular esses daqui porque é totalmente autoexplicativo. Aqui a gente tem um smooth, que é o segurar o shift, ó. Mas nesse aqui, no caso, a gente consegue mexer na força do pincel, tá? Ele esmuta, tá? Eu tô falando assim meio rápido, eu sei que tá meio confuso, porque pra mim, eu mesmo modelando, pra ser bem sincero, eu utilizo o clay e esses daqui, ó, o grab. Só isso aqui que eu utilizo, tá? Tem o smooth, né? Tem vários tipos de smooth. E esses daqui, ó, são os grabs, tá? Que eles puxam, tá? Esse aqui puxa. E esses aqui pra mim são os principais pincéis de modelagem. Deixa eu aumentar o Tina Topo que tá dando travada no meu PC. Esses daqui são os pincéis de puxar. Tem um que você puxa que você faz tipo tentáculos, né? Você puxa e faz tentáculos. Tem outro que você puxa meio que isolado só a área. E tem outro que puxa frente e verso da área, né? Então eu utilizo muito o grab e o coloca clay, tá? Eu só modelo com coloca clay e grab. Só esses dois pincéis pra mim já é bastante pra modelar, tá? E eu modelei bastante coisa com isso aqui, tá? Então aqui eu vou utilizar esse grab aqui. Eu vou meio que dar uma arrumada nessa boquinha dele aqui, que essa boquinha dele sobe assim, ó. Mais ou menos assim, fica uma boquinha mais alegre. E aqui eu já dou uma corrigida nesse aqui, que isso aqui é bem redondo, ó. Ele é um desenho, né? Aqui, ó. Mais ou menos isso, eu sei que sobe mais. Eu teria que colocar aquela imagem aqui do lado. Parecendo o Homer Simpson. Aí eu vou passando o shift, né, pra ele dar uma esmutada. Esse negócio não travasse, né? Então, beleza. E mais ou menos isso aqui. Opa, foi muito. Quando o shift ele fica meio estranho, porque o shift ele fica muito forte. Se você passa, ele destrói muito. Você pega o pincel do smooth e você mexe na força dele aqui, ó. Coloca uma força mais moderada, aí ele não destrói tanto. Então, o pincel de smooth também é bom, né? Usar como atalho você não mexe muito no strand dele, né? Beleza. Já tá mais um pouquinho agradável aqui essa modelagem aqui. Por mais que ainda esteja faltando muita coisa aqui. Porque a cabeça do Machamp, se vocês repararem, ó, ela tem tipo... Bom, tem que ter muito olho pra fazer isso aqui, né? Tipo, tem uma bochechona aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. O olho aqui é mais pra dentro, né? Ok. Temos mais ou menos o que seria a cabeça do Machamp, né? Deixa eu ver de lado. Aqui eu tenho que puxar mais aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou arrumar esse topete ainda. É que a gente já tá... Temos mais 10 minutinhos de aula. Então, beleza. Tá faltando os olhos dele, tá? É que ele tem um olho cartoon, é meio difícil de fazer. Não é que é difícil de fazer, é diferente do que eu tô acostumado a fazer de olho, tá? Porque geralmente quando eu faço um olho, eu coloco uma bola, né? A bola. Eu subo lá pra perto da cabeça, né? Eu vou só dar uma puxadinha aqui. Vou dar uma rotacionada a 90 graus, porque isso aqui ajuda, tipo, simulando uma íris, né? Coloco mais ou menos o que seria o olho dele aqui. Deixa eu dar uma rotacionadinha pra cá. Mais ou menos aqui onde é que seria o olho do Machamp. Mais pra fora. Mais ou menos aqui. Tá parecendo o Dino da Silvasauro, né? Aí eu dou um mirror, né? Innate mirror. Aí o olho ele duplica aqui, caso a bolinha esteja no centro, tá? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu só esmutar esse olho aqui. Add smooth. Beleza. Ok. Temos aqui duas bolinhas para simular o olho, tá? Vou voltar lá pro Sculpir, tá? Vou, já tá com o Dynatop ativo, né? E eu vou voltar a colocar Clay aqui para poder fazer essa parte aqui. Tá? Vou colocando Clay, já que eu tenho o olho aqui. É que aqui sai o topete dele, né? O topete dele tipo a sobrancelha também.
Tem que ver mais referência desse Pokémon, cara. Ele podia ter pegado um Pokémon melhor, né? Fazer um Nudito. O Dito dava pra fazer de boa numa aula. Pô, meio leque isso aqui. Ah, tá quase, né? Se eu esforçar, acho que ele sai. Sei que essa parte aqui da boca é bem maior. Certo era fazer isso aqui, ó. Pega esse troço, dou um Shift D, rotaciona em 90 graus, jogo pra cá, pra poder ver essa porrinha aqui de lado. Ctrl M, Y. Aqui, mais ou menos assim, ó. Aí a gente tem uma boa referência de como modelar esse troço, né? Porque basicamente você fazer a modelagem de qualquer coisa é você tipo olhar a foto e tentar modelar, né? Bem mais assim, ó. Bom. Aí tem um pescoção que vai lá pra trás aqui. Então o que que acontece? Quando você puxa com esse pincel, você dá meio que dá umas destruída na massa, né? O certo seria eu ter que colocar a massa aqui, né? Alisar e o smooth tá fraco. Uma alisada. Beleza. Mas se vocês estão conseguindo entender a lógica, como que a gente chega em um processo... Sim. Beleza. Porque esse tipo de modelagem, ele se assemelha muito ao que a gente tem de clay real mesmo, aquelas modelagens de massa. Geralmente quando você vai numa escola de game, né, sempre tem aquelas esculturas na frente, falando assim, isso aqui é trabalho dos nossos alunos. Porque geralmente a galera aprende primeiro a esculpir na massinha de modelar, né, que é a clay, né, é a massa plástica, ou durepox, epox, sei lá. Depois eles vêm pra cá, né? Porque a gente precisa ter um pouquinho de noção de escultura, tá? Não é difícil, né? Tem técnicas, por exemplo, colocar buraco no olho, fazer as concavidades, né? Mas isso é, tipo, muito intuitivo. Só de você ficar brincando com isso aqui, com essa área, você já desenrola por si, né? Então... eu não vou mais me estender, tá? Porque eu já expliquei um pouquinho sobre os pincéis básicos, tá? Todos esses cinzas aqui, tá? Eles são intuitivos. Você olhou, você faz, tá? Na próxima aula de sexta, a gente vai brincar um pouquinho de máscara, tá? Porque máscara também é um negócio muito interessante, tá? Que lembra um pouquinho do ZBrush. E quando a gente aprender toda essa coluna e aqui embaixo, tá? A gente vai meio que já aprender o ZBrush ao mesmo tempo, tá? Porque basicamente é a mesma lógica de modelagem ZBrush e essa área do Blender. Sendo que essa área do Blender é um pouquinho bem mais humilde, na real, né? A gente é bem humilde comparado ao ZBrush. Mas isso aqui já é um ZBrushzinho, tá? Pode-se considerar já aprendendo ZBrush nessa aula. Ficou um caroção aqui. Bom, tá aí o meu Dino da Silva Sauro. E vocês me falam, pô, mas tem que ser modelado assim? Não, tá? A etapa do Clay, eu faria esse matchup em, tipo assim, uma horinha, tipo, modelando em caixa. Tipo assim, puxa vértice e eu modelo ele perfeitamente. Do que modelando dessa forma. Mas algumas esculturas que elas são mais orgânicas tem que ser modelado dessa forma, porque às vezes é até mais fácil, tá? Mas vai de gosto. O resultado tanto faz, tá? Então, eu vou responder as dúvidas agora e já vou começar a encerrar, porque essa primeira aula introdutória eu acho que eu já falei até demais, cara. Se eu começar a falar mais, aí vai ficar estranho, vai ficar chato e vocês não vão conseguir acompanhar. Beleza até aqui? Tranquilão? Beleza.
Nenhuma dúvida, né? Beleza. Belezinha, prof. Então eu vou parar de gravar.